Bem-vindo mais uma vez ao Rumo à Posse. Tranquilo? Então, deem clique em todos os lugares que vocês têm que clicar, apertem o sininho, certo? Deem like, enfim, façam tudo aquilo que vocês têm que fazer. Não se esqueçam de chamar todos para assistirem ao nosso Rumo à Posse, toda terça-feira, certo, às 8 horas da noite. Beleza, galera? Hoje eu trouxe aqui mais uma questão para a gente dar uma olhadinha, questão de técnico superior DPE do Rio de Janeiro. Questão da FGV. Eu achei bem interessante a questão, gente. Bom, vamos lá. Ele tem um texto e aí ele diz o seguinte: a informação abaixo que não pode ser depreendida da leitura do texto. Então, tudo aquilo que você pode contestar a partir da leitura do texto. Bom, vamos lá. Letra A. O termo, no entanto, é uma conjunção adversativa. A conjunção adversativa estabelece uma ideia de oposição, de adversidade, de contrariedade. Então, a conjunção adversativa sempre expõe uma ideia de oposição, de ressalva, a algo que foi colocado anteriormente. Só que a frase começa da seguinte maneira: a principal função da Bíblia, no entanto, contudo, todavia, porém, tá? Cara, a posição natural dessa conjunção, no entanto, seria aqui, no entanto, porém. Então, esse seria o posicionamento natural. Ele pegou a conjunção, no entanto, e deslocou. E justamente pelo fato de estar deslocado, que aparece entre vírgulas. Então, esse conector está deslocado. O posicionamento natural dele seria no início do período. Se o posicionamento natural dele seria no início do período, é porque este período que aqui se inicia está em oposição a algo anteriormente redigido. Então, quando ele fala que o termo, no entanto, indica que esse segmento não é a parte inicial do texto, isso é bem óbvio. Para você se opor, você tem que se opor a alguma coisa. Então, tinha que haver alguma coisa redigida anteriormente. Então, a letra A, correta. Letra B. O texto contraria a ideia de ser a Bíblia a base de apoio a doutrinas e crenças. Olha só. A função principal da Bíblia, no entanto, porém, então a ideia de oposição que foi colocada anteriormente, ao longo de sua demorada gestação, então a principal função não foi apoiar doutrinas e crenças particulares. Então, na concepção do autor, mas eu discordo disso. Dane-se. Você tem que pensar em conformidade com o que o texto diz. Tá? Então, o texto contraria a ideia de ser a Bíblia a base de apoio a doutrinas e crenças? Sim. Diz que ao longo de sua demorada gestação, nunca foi apoiar doutrinas e crenças particulares. Então, o texto realmente contraria, se opõe a quem pensa dessa maneira. Então, é como se ele dissesse: olha, muita gente pensa que a função da Bíblia é dar apoio, certo? A doutrinas e crenças. Só que ele diz: não, no entanto, não foi isso. Não foi essa a função da Bíblia. Não foi essa a principal função da Bíblia. Correto? O termo antes indica o momento anterior de produção da Bíblia. Cara, antes normalmente estabelece uma ideia de anterioridade mesmo. Tá? Mas antes também pode estabelecer uma ideia de oposição, de adversidade. Tá? Ele foi... Todo mundo pensa que ele era um cara bom. Foi antes um cara muito mal. Foi, porém, um cara muito mal. Tá? Então, gente, antes pode dar essa ideia de oposição, de adversidade. E é justamente o que acontece nessa frase. Olha só, vamos lá, nesse texto. A principal função da Bíblia, no entanto, ao longo de sua demorada gestação, não foi apoiar doutrinas e crenças particulares. A produção de uma escritura sagrada consistiu antes em atividade contínua. Então, olha só, não foi isso. Foi muito mais outra coisa. Foi uma outra coisa. Então, olha a ideia de oposição. Eles pensam que a principal função foi uma coisa, que ela foi
feita, pensada para ser uma coisa, na realidade era uma outra coisa. Ela foi uma atividade contínua. Tá legal? Então, não foi uma coisa e sim outra. Olha a ideia de oposição. Então, a palavra antes aí não estabelece uma ideia de coisa que aconteceu anteriormente, mas sim a ideia de que não foi uma coisa que aconteceu e sim outra. Então, a ideia de oposição. Então, ele quer o comentário errado? Não, não é uma ideia de anterioridade. Até porque os fatos, né, em tese, ele tá dizendo, seriam fatos simultâneos, mas ele está querendo negar um fato, ele está querendo contrariar um fato, e ele está querendo afirmar outro. O termo processo retoma a atividade contínua. Olha só, a produção de uma escritura sagrada consistiu antes em uma atividade contínua. Que atividade contínua é essa? É um processo que buscava introduzir milhares de pessoas. Então, isso aqui é um apóstolo, ele está explicando que atividade contínua é essa. Então, obviamente, o termo processo retoma a expressão atividade contínua. Correta. Por fim, a letra E. O verbo introduzir se refere a uma nova atividade para as pessoas. Olha lá, procurava introduzir milhares de pessoas à transcendência. Então, se eu estou introduzindo milhares de pessoas à transcendência, é porque essas pessoas, tá, não estavam introduzidas ali, não participavam daquilo, tá, não estavam realizando a transcendência. Então, se você introduz alguém em um ambiente, é porque aquele alguém não participava daquilo, não fazia parte daquilo, e passa a fazer parte. Então, é uma coisa nova. Perfeito. Uma nova atividade. Se você está introduzindo alguém à transcendência, é porque esse alguém não realizava, não chegava à transcendência. Então passou a ser uma coisa nova, uma nova atividade para essas pessoas. Perfeito. Com essa letra E nós encerramos essa questãozinha. Valeu, galera. Não se esqueçam de que toda quinta-feira nós temos a nossa live. Não percam essa nossa live de quinta-feira, vai ser muito especial. Quero que todos vocês estejam lá assistindo, sempre gratuitamente lá no YouTube. Valeu? Até quinta-feira a nossa live e até na próxima terça-feira com um novo Rumo à Posse. Valeu, um grande abraço e até quinta.